Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Por favor, me digam se estão me ouvindo. Pra gente ver se vai funcionar. Pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal, conseguem me ver? Me deem, por favor, um feedback. Vi, Ah, dá um. Lodi. E aí, avisa aí, espera um pouco até todo mundo entrar. Eu tô vendo. Tá aparecendo agora? Tá bom. Eu tô. Mas teu pai disse que tem gente dizendo que tá tudo preto. Tá, demora um pouco, talvez. Pessoal que tá vendo preto, talvez esperar um pouquinho. Pessoal, conseguem me ver? Me deem, por favor, um feedback. Vi, Ah, dá um. Lodi. E aí, avisa aí, espera um pouco até todo mundo entrar. Eu tô vendo. Tá aparecendo agora? Eu vou dar um tempinho, tá bom? Teu pai disse que tem gente. Até todo mundo entrar. Que bom que agora vocês estão me vendo. Tivemos aí uns probleminhas no começo. Daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? Que bom que vocês estão pelo menos me ouvindo, me vendo também, acho, a maioria. O link para quem está pedindo, estou tentando pôr ali no YouTube. É só entrar na minha página, fanpage, e aí vocês devem ver. Me diga se funciona, por favor. E pessoal que já está aqui no Facebook, só confirma para mim. Estão me vendo? Tá tudo funcionando? Fanpage, e aí vocês devem ver. Super, ok? Fecha, ok? Ótimo. O pessoal que já está aqui no Facebook, só confirma para mim. Estão me vendo? Tá tudo funcionando? Perfeito. Super, ok? Fecha, ok? Ótimo. Bom, pessoal, vamos lá então. Mil desculpas por todo esse imprevisto, por todo esse problema que tivemos, mas agora felizmente acho que estamos online. Bem-vindos e boa noite. Estamos iniciando o Rosh Chodesh Iyar, um Rosh Chodesh ligado a Touro,
E estamos iniciando porque é justamente hoje, tá? Estamos fazendo a transmissão quando realmente acontece. Então, mil desculpas de novo pelo problema que aconteceu, mas ainda bem que vocês agora estão aqui comigo e que está tudo funcionando. Quem puder, só deixa ainda umas mensagens se tiver alguém lá no Facebook, para pedir para o pessoal vir para cá, tá bom? Lembrando, por favor, não se esqueçam depois de curtir esse vídeo, quem puder lá no YouTube se inscrever, tá bom? Isso ajuda bastante a mim, para eu ter mais noção também de quantas pessoas gostam do conteúdo, quantas pessoas gostam do que eu publico, se eu não publico, tá? E como sempre, não é nada obrigatório, mas eu deixei aqui no link da descrição um link para PagSeguro, um link para PayPal. Quem quiser fazer doações, super bem-vindas, tá? Lá no YouTube, cada vez que alguém doava, aparecia o nomezinho. Não sei se aqui no Face vai funcionar, tá? Mas se aparecer os nomezinhos como eu imagino que aparece, eu vou agradecer pessoalmente a cada doação feita. E já agradeço de antemão. E quem quiser, então, tem aí os links na descrição. Tô também pondo aqui no chat, caso alguém prefira o link, tá bom? Qualquer doação, muito bem-vinda. Pronto, vamos lá. Então a gente está começando o mês de Ar. No calendário hebraico, o mês de Ar ele é conectado com o signo de Touro. E eu queria, então, começar, claro, analisando algumas coisas sobre o mês, sobre essa energia. E como vocês já estão acostumados, talvez, como é que eu posso aproveitar essa energia com atos práticos, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia, na minha vida, para aproveitar essa energia que está agora vigorando no ar, né? Bom, vamos tentar entender um pouquinho o que a gente tem agora no momento. Então, a última lua nova que nós tivemos, a lua nova de Áries, é muito conectada com a festa de Pessach, né? E a gente tem o Seder de Pessach, a gente tem uma festa da libertação. Acabado esse período, a gente entra num período conhecido como os 49 dias do Homer, né? E esses 49 dias do Homer, a gente está, num sentido literal, saindo do mundo da escravidão, representado pelo Egito, para ir para o mundo espiritual, representado pela Torá, que a gente recebe ao final dos 49 dias do Homer. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Então, nos termos cabalísticos, a gente diz que durante esses 49 dias, o que está acontecendo com a gente? A gente está construindo o nosso Kli, a gente está construindo o nosso receptáculo, a gente está se preparando para receber luz, né? E lembrando que na Kabbalah a luz é tudo que significa, tudo que é bom, tudo que é prazeroso, tudo que é gostoso e, em geral, é o que a gente chama de espiritualidade, tá? Bom, agora, tem aqui já uma questão que eu queria avisar vocês, que os nossos cabalistas ensinam que como a gente ainda está construindo esse Kli, como a gente ainda não tem essa luz para nos proteger, durante esse período a gente está mais sujeito às forças que a gente chama de Dinim, dos julgamentos. Então talvez vocês já ouviram falar algumas vezes que o período do Homer é um período um pouco complicado, um período de uma energia um pouco densa. É verdade que tem bastante coisa boa, a gente vai falar disso, mas também é um período onde a gente tem que tomar certo cuidado, porque está uma energia um pouco mais densa no ar. Qual é a explicação disso? Ir da escravidão para a espiritualidade não é um processo fácil, né? Como eu falei, a gente ainda não está maduro, a gente está construindo esse nosso receptáculo e isso exige esforço. Isso exige que a gente se exponha a algumas energias mais negativas, que a gente chama de Dinim. Muito bem. O mês de Ar, como eu falei, é muito ligado então ao signo de Touro. Como é que a gente fala Touro em hebraico? Shor. Tá? E aí eu queria começar a entrar em algumas questões cabalísticas interessantes. Shor tem uma numerologia em hebraico, uma gemátria, que é 506. E curiosamente, 506, nada é por acaso na Kabbalah, claro, 506 é exatamente a numerologia da primeira frase do Ana Bekor, ou melhor, das letras iniciais do Ana Bekor. Então quem conhece Ana Bekor, do latim Minchata, Tir, Tserurah. Se você somar as iniciais, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav e Tzadik, dá exatamente 506. Então os nossos cabalistas também já ensinam que essa linha especial do Ana Bekor influencia bastante esse mês que nós estamos entrando. E é uma linha boa de você recitar, de você meditar, de você, se quiser visualizar as letras, cantar quando o Ana Bekor é cantado. Tá? É importante aqui dizer que, na verdade, todas as linhas do Ana Bekor, cada uma das linhas, a gente tem 7, é ligada a um planeta. Tá? Essa linha que eu estou falando, a primeira, ela liga esse mês de maneira apenas indireta. Tá? Por que de maneira indireta? Porque de maneira direta,
é a quinta linha que está ligada a esse período, porque é uma linha ligada a Vênus. E Vênus é o planeta que rege Touro. Tá? Então, aquela quinta linha que diz Hassin Kadosh Berov Tovcha na Rela da Terra. Tá? Então, essas duas linhas, repito, estão conectadas com o mês. A primeira, indiretamente, Anamekor Dulat Minchata Tirtserura, e a outra, Hassin Kadosh Berov Tovcha na Rela da Terra. Bom, a gente sabe que o mundo do Touro, o signo de Touro, ele é muito ligado ao mundo material. Primeiro que ele é um signo de terra. Então ele é muito ligado às coisas físicas que a gente tem. O signo de Touro, muitas vezes ele é conhecido, por exemplo, por ser um signo que vai atrás de prazer, de deleites, né? De coisas muito gostosas, as coisas boas que a gente tem na vida. E de certo modo, por exemplo, o Touro também é conhecido por ter uma energia inercial muito grande. O que significa uma energia inercial? Ele fica muito na zona de conforto. Quando o Touro se acomoda num lugar, ele fala, bom, aqui tá bom, daqui dificilmente eu vou sair, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E num primeiro momento pode parecer algo negativo, né? A gente falar que você está atrás de prazer, de deleites, mas na verdade tem um lado positivo disso. Qual é? O Touro, ele tem, os nossos mestres ensinam, a capacidade de ver prazeres e deleites, mesmo quando as coisas não estão tão boas. Ok? Então, o Touro, ele tem uma facilidade de ver o lado bom da vida, o lado prazeroso, mesmo quando talvez não tenha tão lado bom. Se a gente às vezes pegar um signo mais crítico, ele vai falar, nossa, mas a situação tá horrível e o Touro tá achando bom. Acabei de receber aqui um aviso que o Ed doou. Muito obrigado, Ed, pela sua doação. Muitas bênçãos para você. Então, esse Touro, ele tem, por exemplo... Onde o Touro vive? Às vezes ele vive no meio da lama, ele vive no meio do pasto, não tem nada muito especial, mas ele gosta daquela situação. O Touro é um signo que consegue tirar prazer da situação onde ele está. Né? Isso é um lado bastante bonito, um lado bastante interessante do signo de Touro. Eu acho que não é à toa que a gente tem um outro nome na nossa tradição para o mês de Iyar. A gente sabe que os nomes dos meses hebraicos vieram quase todos do exílio da Babilônia. Tá? Quando o povo de Israel foi para o exílio da Babilônia, de lá eles pegaram os nomes dos meses. Iyar, ele é ligado à raiz de Or, de luz, e um outro nome para o nosso mês é o mês de Ziv, que significa exatamente isso. Ziv é brilho, radiação, Or. Tá? Então, a gente está num mês, num período, começando hoje e amanhã, a gente sempre tem 2 dias de Rosh Chodesh, onde a gente tem muita capacidade de revelar brilho, de revelar luz. Então, Nissan, a gente está saindo de um lado negativo do mundo material, que não é o lado que eu falei agora do Touro. Tá? O Touro está ligado ao lado positivo do mundo material, de ver os prazeres. O Nissan, a gente sai do mundo material ruim, representado pelo Egito, pela escravidão, eu não tenho capacidade de sentir coisas boas. Passo os 49 dias de libertação até chegar ao Sinai, conectar a Torá, que representa a espiritualidade. Né? O que acontece depois desses 49 dias? Nós temos Matan Torá, Shavuot, e aí eu cheguei no fim de um processo de libertação maior. Então todo esse processo que eu estou falando, de conectar com a luz, de ganhando luz, de ser cada vez mais libertário, não, libertário seria uma palavra errada, de ficar cada vez mais livre, é durante o mês de Touro. É interessante pensar que todo o Homer acontece no mês de Touro, né, de Ar. Então, a gente está literalmente agora no meio do processo de sair da escravidão e para redenção. E nesse período em especial, a gente tem uma festa bastante importante, que vocês talvez já ouviram falar, eu vou pondo no chat, tá, nas coisas que eu vou mencionando, que é o Lag BaOmer. O que é o Lag BaOmer? Nada mais que o 33º dia do Homer. Né? Então, nesse processo especial de 49 dias, a gente tem um dia especial, que é o dia 33. Estou aqui recebendo a mensagem que o Anderson fez uma doação. Muito, muito obrigado, Anderson. Uma bênção especial para você, de muita felicidade e prosperidade. E o que a gente tem nesse dia do Homer? É o dia que a gente sabe, o dia do Shimon Bar Yochai, do Rav Shimon Bar Yochai. O que o Rav Shimon Bar Yochai fez, entre várias coisas grandiosas? Ele revelou para nós o Zohar. O Zohar também significa o que é Zohar? Luz, brilho. Então você vê de novo a relação de eu estou revelando algo que produz luz, algo que produz brilho para a humanidade. Não é à toa que os cabalistas dizem que o Zohar é o próprio livro que permite a redenção de Israel. É o estudo do Zohar, foi quando o Zohar foi lançado que o povo começou a chegar mais perto da redenção.
Tá? Então o nosso mês agora é todo mês de atos de redenção, atos de luz. Outras coisas interessantes que me vêm à cabeça. A nossa tradição conta que foi no mês de Iyar que o templo de Israel começou a ser construído pelo rei Salomão. Tá? Outra coisa interessante, eu particularmente sou sionista, eu interpreto muito positivamente a criação do Estado de Israel. Aconteceu na data civil 14 de maio de 48, na data hebraica era 5 de Iyar. Então, mais uma luz vindo para o mundo, a fundação do Estado de Israel. Ok? Bom, todo mês, segundo o Sefer Yetzirah, que é um dos grandes livros quando a gente quer falar de astrologia, de Rosh Chodesh, de energias dos signos, todo mês tem uma permutação especial do tetragrama. Né? Então, a gente sabe que o tetragrama é composto de 4 letras, Yud, Rei, depois o Vav, depois o Rei, e a permutação especial desse mês é Yud, Rei, depois o Rei, depois o Vav. E os dois reis ficam juntinhos no meio do nome. Isso tem um significado muito interessante, porque a gente sabe que o primeiro rei do tetragrama representa o mundo elevado, o mundo espiritual. Basicamente, Binah, tá? Sem entrar muito em detalhes. E o segundo rei, o rei final, representa o mundo material. Quando eu mostro, então, que o rei de baixo, digamos assim, foi para o meio e ficou junto com outro rei, é uma dica de que o mundo material, nesse período, está subindo e se unindo ao mundo espiritual. Então, segundo a Kabbalah, segundo o Sefer Yetzirah, esse é um mês muito bom para a gente conseguir coisas espirituais. É um mês muito bom para a gente atingir novos níveis espirituais que a gente talvez nunca chegou antes. A gente não usa muito esse termo em hebraico, mas é a iluminação que talvez as doutrinas orientais falam. É um mês muito bom para se iluminar sob a lua de touro. E existem várias lendas e vários mitos, realmente, tanto no judaísmo e na Kabbalah, como outras coisas, que com a lua de touro é muito fácil você ter uma iluminação. Tá bom? Obrigado para quem está me ajudando no chat, dando os nomes das coisas que eu vou falando. Eu acho que tem um atraso, né, quando eu falo e põe no chat, mas obrigado, Sandra, quem puder ir dando os nomes que eu vou falando. Se alguma coisa também passar despercebido, vocês não entenderem, me avisem, tá bom? Bom, ainda o Sefer Yetzirah, ele diz para nós o quê? Que a gente tem sempre duas letras regendo um mês, né? No mês de touro, a gente tem a letra Pei, que eu vou pôr o nome dela e o desenho em hebraico. Ela rege o planeta Vênus, que é o que rege touro, como a gente falou. E temos a letra Vav, o nome dela, estou pondo, e o desenho dela em hebraico, é um tracinho, que rege o próprio signo de touro. Então, Pei e Vav são as letras desse mês. Primeira coisa interessante, qual é a numerologia, a gemátria de Pei e Vav? 86. 86 é exatamente o mesmo número de um dos nomes de Deus, o nome Elohim. Elohim, eu não estou falando o nome certo, troca o K por né, Elohim. E esse nome, a gente sabe que na tradição está ligado, por exemplo, a Midat Adin, com os atributos de julgamento. É um nome, como eu falei, então a gente está sendo mais julgado também nesse período. É um período em que eu posso me conectar para a espiritualidade, mas eu também estou sendo mais julgado. Algumas outras coisas interessantes. Sempre junto com esta lua nova, alguns Shabat antes, ou no Shabat da lua nova em geral, a gente lê duas porções, e que também geralmente muda. Geralmente essas porções vêm juntas, que é a Haremot e Kedoshim. Mas tem anos como esse ano que aconteceu, que é um ano bissexto, a gente leu a Haremot separado de Kedoshim. E aí vamos lá, uma coisa interessante. A porção de Haremot, por acaso, né, tô sendo irônico, muito por acaso, tem exatamente 80 versículos. E qual é a numerologia da letra Pei, que está ligada ao mês de Iyar? Exatamente 80. Então, a gente já vê aqui a primeira coisa, que essa porção está realmente até conectada numerologicamente com o nosso período, está ligada a Vênus. E o que a gente vê muito na porção de Haremot, para quem acompanhou, por exemplo, os vídeos que eu pus, a gente está lendo sobre o serviço de Yom Kippur. O que é o serviço de Yom Kippur? Se não um serviço feito para tirar a gente da escravidão, para tirar a gente da conexão com coisas negativas como o pecado, e libertar a gente, espiritualizar a gente, né? Todo o propósito do Haremot é isso. E outra coisa que a gente vê na Haremot, que eu também comentei no Zohar Diário, para quem viu, a gente vê as leis de Arayot. Arayot são basicamente as relações sexuais proibidas, vamos chamar de incesto por praticidade. E o que o Arayot faz? Esse é o lado negativo do físico. Obrigado, Isabel, pela doação, uma bênção especial para você, para sua família. Agradeço muito, muito a todo mundo que doa.
é muito, muito bem-vindo. A ajuda, repito aqui no chat, para quem precisar os links. Então, o outro lado de Aharemoto está falando qual é o lado físico negativo que a gente estava mencionando, por exemplo, representado pelo Egito, é aquele físico que me prende, né? E aí vamos lembrar que Vênus também rege sexo, Vênus rege amor. Então, se eu não souber usar, obrigado, Sherrine, pela doação. Valores, vocês estão dando todos os valores múltiplos de vida, que todos tenham muita vida. Sherrine, em especial, obrigado pela doação, muita vida para você, para sua família. Então, o Vênus mostra que a gente pode realmente ter uma relação positiva com Vênus e uma relação negativa. Ou seja, eu posso usar os prazeres do mundo para me elevar espiritualmente e isso me libertar. Ou eu posso levar uma vida em que os prazeres do mundo me escravizam e que os prazeres do mundo me deixam conectados ao físico e não ao espiritual. Aliás, é interessante pensar, uma coisa que geralmente as pessoas não falam, um aspecto mais técnico, mas eu queria mencionar com vocês. Como é que a gente fala Vênus em hebraico? A gente diz Noga, tá? E existe uma clipá em especial na Kabbalah que a gente chama de clipá Noga. Tá? Geralmente a gente tem uns 4 nomes específicos de clipá, mas essa é a mais conhecida, a clipá Noga. E a clipá Noga, os nossos sábios ensinam que ela é justamente meio boa, meio ruim. Imagina uma pizza que você vai pedir, meio sabor A, meio sabor B. A clipá Noga, ela vai exatamente para esses dois lados. É uma das clipot mais perto aqui do nosso mundo de Malchut. E por que ela é exatamente meio boa, meio ruim? Exatamente como acontecia com a árvore do conhecimento no Jardim do Éden. É conhecimento do bem e do mal. A clipá Noga é a que mais nos influencia, segundo a Kabbalah, como eu falei, a mais perto de Malchut, a mais conectada com a gente. E então eu posso usá-la para bem ou para mal. Quer dizer, eu preciso, com a clipá Noga, ou para vencer a clipá Noga, saber lidar com essas duas coisas. Saber lidar com bem e mal. Saber lidar com o mundo espiritual, com o mundo físico. Né? E, na verdade, a gente sabe que quando eu aprendo a fazer isso, quando eu aprendo a fazer essa separação, essa distinção de como eu vou me conectar com cada coisa, eu passo a viver tudo bom. Né? Eu passo a viver num estado em que tudo na minha vida é muito prazeroso, porque eu aprendi a ter controle sobre o mal, sobre a metade ruim da clipá Noga. Né? Então, numa linguagem um pouco mais elaborada, a gente sai de um mundo de dualidade para um mundo de unidade, que é um dos objetivos da Kabbalah. A gente fala isso sempre no Shema, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Do mesmo jeito que Deus é Echad, Deus é um, a gente também quer ter essa conexão com a unidade. Bom, e o próprio Pei, se não bastasse todas as provas que eu estou trazendo, a letra Pei mostra muito isso, né? O Rabi Akiva, no Talmud, diz que a palavra Pei ela é usada para escrever duas palavras totalmente opostas. A palavra Pesha, que é pecado, transgressão, algo que me coloca no buraco e na escuridão, e é usada para escrever a palavra aramaica Purkaná, que a gente fala, por exemplo, no Kadesh. Purkaná é a redenção. Exatamente a mesma letra pode me conectar com o pecado ou com a redenção. Né? O Pei, segundo o Rabi Akiva, ainda no Zohar, tem um trecho muito bacana do Zohar que fala de cada letra, como ela se apresentou diante de Deus e ela queria ser escolhida para criar o mundo. No fim, o Bet é escolhido, mas o Pei, quando ele entra, ele é comparado a uma cobra com a cabeça enrolada. Tá? Em que sentido? Uma cobra que ela dá o bote, ela pica, solta o veneno e encolhe a cabeça e fala, eu não fiz nada. Ela tem essa coisa de fazer o mal e fingir que não fez. Então, ela tem um lado negativo, a cobra. Aliás, a cobra que talvez mais nos lembre a negatividade é a cobra do Jardim do Éden, né? A serpente. Mas a gente, talvez a maioria de vocês não saiba, a gente tem a cobra positiva também. Quem é a cobra positiva? O próprio Messias, de certo modo, ele é representado por um aspecto da cobra, da serpente. A gente tem nas bênçãos que Jacó dá para os seus filhos quando ele está para morrer, a tribo de Dan, em Gênesis 49, 17, é chamada de uma serpente e no sentido positivo da coisa, tá? Conectando com o Messias. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas saber que também a cobra dá para ir para os dois lados. Bom, já que a gente falou dos filhos, né? Existe um segredo muito grande na bênção que Jacó dá para os filhos, porque a gente sabe que os 12 filhos de Jacó representam as 12 energias do mês, as 12 energias do zodíaco, dos signos do zodíaco. Então a pergunta agora que eu queria fazer é, quem é o touro nos filhos de Jacó? Quem que representa o touro? E aí eu vou citar para vocês, se vocês me permitem, um versículo do Tanakh que mostra exatamente quem é o touro. Eu vou ler em hebraico e tentar traduzir já na hora para vocês. Tá?
Deixa eu só pegar aqui meu Tanakh online e a gente vai ler. O versículo, se alguém por acaso tiver o Tanakh aí e quiser acompanhar a Torá, quem estiver vendo depois da gravação pode pegar também. Dvarim, Deuteronômio 33, 17. O versículo diz assim: Bechor shoro hadar lo, de carnei reem kornav. É majestoso como a primeira cria de um touro, como o rebento de um touro. Seus chifres são chifres de um boi selvagem. Bahem amim menagei yardav, com os quais ele vai usar esse chifre para ferir as nações, avsei aretz, até os confins da terra. Vehemri vevot Efraim, assim são as dezenas de milhares de Efraim, vehem alfei Menashe, e assim são os milhares de Menashe. Então vocês falaram aí, Sassar, Rubens erraram. A resposta certa, a Luísa falou Shimon, a resposta certa é Efraim e Menashe são comparados ao touro. Agora, vamos lá, quem é Efraim e Menashe? Na verdade, aqui acontece uma coisa muito interessante. Efraim e Menashe, eles não eram filhos de Jacó, eles eram netos de Jacó. A rigor, eles não eram para entrar na bênção do pai. Mas se vocês sabem o que acontece na Torá, ele chama José, que é o real filho dele, Yesod, né? E aí ele fala o seguinte: José, eu quero dar a bênção para os seus filhos. Eu quero que eles virem tribos de Israel. Mais ou menos é isso que ele fala. E aí tem até uma passagem que ele inverte as mãos, né? O José fica meio bravo e fala: não é assim que tem que dar a bênção, meu pai. Você tem que trocar. Então, quando a gente fala de Efraim e Menashe sendo touro, na verdade a gente está falando que Yosef, ele mesmo é touro. Deu para entender por quê? Porque os Efraim e Menashe receberam essa bênção por causa do José. Então, vamos lá. A gente sabe que Yosef Atzadik, aquele do Egito, aliás, foi do Egito para cima, subiu, né? Tem todo esse trajeto. O que ele representa na Kabbalah? O símbolo de Yesod. Por sua vez, o que representa Yesod, se a gente falar de planetas? Yesod representa a Lua. Qualquer personagem da Torá que representa Yesod é a Lua. Por exemplo, Yoshua, o discípulo de Moisés, também. E ok, o que isso tem a ver com a astrologia? A Lua, na astrologia, ela se exalta em touro. Ela fica muito bem em touro. Então, entrando aqui um pouco em detalhes técnicos, desculpa se eu sou técnico demais, mas, assim como Malchut tem uma conexão especial com Binah, a gente fala como se fosse uma filha e uma mãe. Malchut e Binah são duas filhotes femininas. E Yesod tem uma conexão especial com Chokhmah. Os dois são energias masculinas. Aí é como se fosse a relação de um filho com o pai. Ou seja, num período como esse, em que nós estamos nos conectando com José, que tem a ver então com touro, que tem a ver com Yesod, a gente também está se conectando com Chokhmah. O que é conectar-se com Chokhmah? Chokhmah é sabedoria. E José é exatamente o símbolo de uma pessoa com sabedoria. O que é sabedoria na tradição cabalística, no judaísmo? Não é sabedoria como a gente imagina. A sabedoria na Kabbalah é muito ligada à capacidade de se conectar com o espiritual. Por exemplo, Yosef tinha a capacidade de interpretar sonhos. Isso é uma característica típica de conexão com Chokhmah. Então veja, ele não é Chokhmah, ele é Yesod, Lua, touro, mas ele tem a conexão com Chokhmah. Ele tinha essa capacidade de ver as coisas espirituais, invisíveis aos olhos. Tá? Então o mês de touro, ele é de certo modo também ligado a Yesod e Chokhmah. A gente vai ver isso mais para frente. Yesod, por exemplo, é ligado ao nosso sustento financeiro, a dinheiro, e Chokhmah, sabedoria. Vou dar um exemplo de coisas que ligam essas duas coisas que a gente às vezes não imagina. Os sábios contam para nós que o maná no deserto, quando o povo saiu com Moisés, o maná começou a cair exatamente no Tetvav de Iyar, dia 15 de Iyar. E o maná, o que ele é por um modo? Sustento, certo? O maná representa uma comida que eu não precisava trabalhar para ter ela. Bastava eu precisar comer, eu querer comer, tinha o maná. Então o sustento garantido. Agora tem uma coisa muito interessante que os nossos sábios contam para nós, que o maná foi necessário para que o povo pudesse receber a Torá. Quem não recebia o maná, ou quem não comia o maná por algum motivo, depois não pôde receber a Torá. Então você vê que a Torá, representada agora por Chokhmah, ligada diretamente ao maná, e tudo ligado a esse mês. O que é aqui o simbolismo mais básico? A gente tem uma frase no Talmud muito interessante que diz: não existe Torá sem pão e não existe pão sem Torá. É muito difícil quando a gente não tem o nosso sustento garantido ir bem na Torá. Dá para fazer, tá? A gente tem histórias de grandes sábios da Torá que viviam uma vida muito pobre de sustento, mas em geral as duas coisas são muito unidas.
Se eu tenho uma vida de sustento boa, a vida de Torá fica mais fácil. E se eu tenho uma vida de Torá boa, a minha vida de sustento também fica mais fácil. Tá? Muito, muito obrigado. Aqui apareceu Luciab, uma doação. Excelente, muito, muito obrigado por ajuda. Todas essas ajudas são muito bem-vindas, ajudam a eu continuar divulgando material, fazendo coisas para vocês, publicando coisas para vocês, se Deus quiser, cada vez mais. Luciab, uma bênção especial para você, de muita felicidade, muito amor, muita coisa boa. Então, a gente voltando, tem uma relação entre o maná e a Torá, o pão e o sustento, né, o material e o espiritual unidos. Aliás, eu queria entrar numa coisa aqui também interessante, que é um segredo cabalístico. Eu nunca vi ninguém falar disso. Eu vou até pedir um pouco mais de discrição com isso que eu vou contar para vocês agora. Tudo bem que vai ficar público, eu sei, depois do vídeo. Mas é um segredo tratar um pouquinho com cuidado o que eu vou falar agora. Mas eu acho importante dizer, para quem me conhece também, eu não sou muito de esconder as coisas. Eu prefiro revelar. Tem um episódio muito interessante que conta que quando Moisés decidiu... decidiu não, né? Foi tirar o povo do Egito, foi fazer o êxodo do Egito, tinha uma pendência para eles fazerem, que era levar o túmulo de José. O túmulo não, como chamam de enterra? O caixão de José, né? Só que tinha um problema, José tinha sido jogado no rio Nilo, tá? E aí, como é que você vai pegar o túmulo, o caixão de José para levar para Israel? Esse era um pedido que José tinha feito. Ele queria ser enterrado para Israel. Não importa quanto tempo demorasse, ele sabia que o povo ia ficar escravizado, ele queria depois ser levado para Israel. E Moisés tem que cumprir esse pedido, ok? Bom, Moisés, então, a gente tem o segredo que eu queria falar para vocês é o seguinte. O nosso Midrash conta que ele usou uma tábua de prata para encontrar o corpo de José. Ele escreveu uma coisa na tábua de prata, jogou essa tábua de prata no rio Nilo e o caixão de José apareceu. Aí eles pegaram e conseguiram levar. Bom, o que ele usou para poder fazer esse aparecimento do corpo de José? É o que eu queria falar com vocês, o segredo. Ele usa uma permutação específica dos 72 nomes de Deus, tá? Yud, Lamed, Yud, é o segundo nome de Deus. E agora, mais importante do que isso, ele usa uma frase, que é Ale Shor. Ele vai nas margens do Nilo, escreve Yud Lamed Yud, joga essa placa e ele diz Ale Shor. O que significa Ale Shor? Levanta-te, touro. Ele dá uma ordem. E por que ele fala levanta-te, touro? Para encontrar o corpo de José, porque a gente viu que José está ligado ao touro. Ok? Então, ele está literalmente chamando José, conectando a José pela energia do touro, e falando, touro levanta. E quando ele fala isso, o caixão aparece. Então, a gente tem nesse nome, Yud Lamed Yud, e na frase Alei Shor, quando eu uso as duas coisas juntas, eu tenho a capacidade de levantar coisas, de erguer coisas. Literalmente, fisicamente, e o Ari, por exemplo, o Isaac Luria, o maior cabalista que já existiu, diz que essa frase pode ser usada para você erguer centelhas do fundo da escuridão. A Kabbalah Luriânica conta para nós que o nosso mundo, depois da queda, né, de Adão, quando Adão comeu o fruto, esse mundo ficou cheio de centelhas presas na escuridão, no mundo das clipot. E é parte da nossa missão tirar essas centelhas dali. Tá? Isso a gente faz com muitas coisas, principalmente com mitzvot, tá? Mas um dos jeitos que a gente tem, por exemplo, é usando essa permutação do Yud Lamed Yud. É um nome que permite a gente puxar coisas de baixo para cima, ok? Levantar algo lá de baixo. Muito bem. Aliás, entrando nisso e entrando num outro significado do mês de Iyar, olha quanta coisa. O mês de Iyar, o mês de touro, é um mês muito, muito bom para cura. Ele é muito ligado com cura. Nossos sábios dizem que as próprias iniciais de Iyar, né, se você pegar Aleph, Yud, Yud, Resh, eu vou pôr aqui no chat. Iyar, espero que tenha aparecido. Esse nome é as iniciais de uma frase, Ani Hashem Rofecha. Eu sou o eterno teu curador. Né? Como se Deus falando, então, eu sou o que cura vocês. Portanto, esse mês é muito ligado a refuá, ligado à cura. Olha só que interessante se a gente pensar. Como é que eu falo doente em hebraico? Uma pessoa que está doente, eu digo que ela está rolê. A palavra é rolê. Rolê tem a numerologia gemátria de 49. E o nome Yud Lamed Yud, que eu acabei de falar, que serve para trazer as coisas de baixo para cima, tem o valor de 50. Obrigado pela doação, Or. Não sei quem foi, pôs o nome Or, mas muito obrigado. Muita bênção para você, muita luz na sua vida.
Então, o nome rolê, doente, é 49. E o nome Yud Lamed Yud é 50. Lamed é 30, cada Yud é 10, tem os 50. Então, o nome Yud Lamed Yud, ele ajuda também a trazer o doente para um estado melhor, a se elevar. O que acontece? O doente tem um número, tem uma unidade faltando. Qual é a unidade que está faltando? Ele não está conectado com a santidade, por isso que ele fica doente. Tá? Ele não está totalmente integrado, ele não está completo, por assim dizer, e é isso que faz ele doente. Mais cabalisticamente dizendo, o doente perdeu a capacidade de ligar com o portão número 50 de Binah. A gente na Kabbalah diz que Binah tem 50 portões. Como ele está em doente, rolê 49, ele não tem a capacidade. Quando eu uso Yud Lamed Yud para meditar num doente, para fazer permutações para esse doente, isso ajuda muito a trazer esse 50º portão que ele está faltando e ajudar ele na cura. Segredinho cá entre nós é um nome que ajuda muito mais do que o famoso Mem Reishim. O Mem Reishim ficou conhecido porque ficou divulgado e tal. É um nome que ajuda na cura? É, mas ele tem seus efeitos colaterais. O Yud Lamed Yud é um nome muito melhor para isso, tá? Para ajudar a erguer uma pessoa. Voltando então à nossa questão, o touro é esse mês ligado à cura. Okay? Aliás, interessante também pensar que para Kabbalah, a cura é algo ligado a Chokhmah. A gente falou antes o que é Chokhmah. A cura, saber curar alguém, é uma sabedoria espiritual. Tudo bem que você estuda, hoje você tem medicina, você tem faculdades, mas se você não tem uma mínima conexão com Chokhmah, diz a Kabbalah, você não consegue curar. O Maimônides, apesar de não ser cabalista e de ser extremamente racional, ele falava isso. O médico que cura não é só porque ele estudou a técnica médica, mas é porque ele consegue ter um acesso a Chokhmah. Ele consegue trazer uma energia especial para esse mundo. Tá? Então, aliás, eu falei que o maná, por exemplo, era uma sabedoria, né, para deixar conectar com a Torá, para depois receber a Torá. A gente sabe que o maná também tinha propriedades medicinais e era benéfico para o corpo de uma maneira absoluta, né? O maná curava. Os sábios dizem para nós que o maná era uma comida perfeita, por exemplo, que ela não criava nem dejetos. Geralmente, quando você come alguma coisa, por mais saudável que seja aquilo que você comeu, o seu corpo vai produzir dejetos. Certo? Vai ter as suas excretas nitrogenadas, você vai ter que fazer urinar, defecar, vai ter excreto. O maná não fazia absolutamente nada. Né? O maná era totalmente absorvido pelo corpo, ele era totalmente luz. O maná também representado isso. Tá? Obrigado, André, que está pondo os nomes, pessoas que estão me ajudando aí no chat. Tá? Aliás, já que estamos falando de cura, queria passar mais um segredinho cabalístico para vocês, se eu puder, antes de já encerrando e passar algumas dicas práticas. A gente tem na Kabbalah uma outra frase muito interessante para quem precisa da energia de cura. Então eu vi, por exemplo, ali a Jo perguntando, pessoas com depressão, né? Sim, pessoas com depressão também, esse nome Yud Lamed Yud, que o André Altavilla colocou. Eu prefiro esse nome, recomendo esse nome mais do que o Mem Reishim. Mas temos uma outra frase que a gente sabe que é muito boa para cura. A frase é, eu vou pôr aqui no chat, El Na Refa Na La. Uma frase um pouquinho chata de falar, mas depois também que você pega o jeito. El na refanala. O que significa El na refanala? Deus, por favor, cure, por favor, a ela. Que frase é essa? De onde vem essa frase? Essa frase foi dita por Moisés quando ele vê a irmã dele, Miriam, doente, com uma doença de pele, por ter falado mal dele, Moisés. E Moisés reza para pedir a cura para Miriam. E ele usa essa frase. Ok. O que tem de interessante nessa frase? Então, é uma frase interessante para você pedir cura para alguém. Tá? Quando você escreve essa frase, eu vou pôr aqui em hebraico. Não sei se vai ficar muito fácil para ver. Exato, Sandra. Moshe para Miriam. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a frase em hebraico para vocês. Um minutinho. Então, essa frase ela tem um segredo cabalístico que eu quero explicar. Mesmo sem saber o segredo, só de usar já é boa. Okay? Mas eu queria explicar por que ela serve. A frase é, então, El na refanala. Se você reparar no que eu escrevi em hebraico, a frase tem o seguinte. Exatamente no meio da frase, a gente tem uma letra Pei, que é a letra de cura. A letra ligada a esse mês que a gente está falando, ligada a Vênus, ligada ao touro.
Tá? É o Ari que fala isso para nós. E o que tem de interessante? Para a direita do Pei, a gente tem exatamente 5 letras. Aleph, Lamed, Nun, Aleph, Resh. E para a esquerda do Pei, exatamente 5 letras. Aleph, Nun, Aleph, Lamed, Rei. Então eu tenho o Pei 5 letras, o Pei 5 letras. Ou seja, o Pei fica sendo a 6ª letra das duas direções. Começando da direita, por onde começa o hebraico, El, Na. Começando pela esquerda, do Lá. E aí, o que significa 6 em hebraico? Qual é a numerologia de 6? A letra Vav. Ok? Então, o número 6 e o número Pei aqui estão conectados, 86, o Pei, Vav, todas as coisas que a gente falou. E essa frase que a Sandra repetiu ali, é exatamente uma frase muito boa para cura, porque ela centraliza no Pei, é esse Pei que cura, tá? E ele conecta com a letra Vav dos dois lados, é uma frase muito forte para curar. Tá? Aliás, curiosidade também, para quem conhece a arte de Sofer no judaísmo, Sofer é o escriba, tá? O Pei, ele tem dentro dele um Vav. Para ele ser um Pei kasher pelas leis de escriba, não é o Pei de mão, tá? Que a gente escreve normal, mas o Pei na Torá, ele tem dentro dele um Vav. E para completar, se tudo isso não bastasse, existe um código cabalístico, opa, eu fui escrever e está em hebraico, então saiu errado. Existe um código cabalístico chamado Atbash. O que é o Atbash? É um método de interpretar a Torá, ele é usado para muitas coisas, eu não vou entrar em detalhe. Mas qual é a lógica do código? Você pega a primeira letra do alfabeto, vira a última. Né? Porque a primeira letra vira a primeira a partir do fim. A segunda letra, então, Aleph, é a primeira, vira a última Tav. At. A segunda, que é Bet, vira a penúltima, que é a segunda do fim. Bet vira Shin, então, Bash. Okay? Aí a terceira vira terceira, quarta, tal. Se eu pegar o Pei, qual letra ele vira no Atbash? O Vav. Por quê? Porque o Vav é a 6ª letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav. E o Pei é a 6ª do fim para trás. Pei, Tzad, Kuf, Resh, Shin, Taf. Então, o Pei e o Vav ainda são letras que se intercambiam. São as 6ª letras, né, do alfabeto. E aí conecta no Atbash. Bom, o que significa tudo isso? Né? Para que todas essas provas? Quem precisa de cura, tomara que não seja o caso de vocês, queira Deus que não precisem nunca, mas quem precisa de cura, esse é um mês particularmente bom para pedir a cura e conectar com o Pei Vav. Então, o que significa conectar com o Pei Vav? Meditar no Pei Vav, imaginar as letras Pei Vav. Se você quiser escrever as letras Pei Vav, visualizar, pronunciar, brincar com a numerologia dela. Quem fez meus cursos de Sefer Yetzirah sabe como a gente faz isso. Então é um mês para quem precisa de cura conectar com isso. E dei outras dicas, o Elnar Fanalá, o nome Yud Lamed Yud. Para quem não precisa de cura, mas quer por algum motivo dar cura para os outros, ajudar a cura, né? Quem talvez trabalha com cura, como eu, que atende através de medicina cabalística. Se você tem alguma medicina que você usa, holística ou não, né? Você usa o Pei Vav também para se conectar e poder ajudar mais os outros através da cura. Acabei de receber a mensagem. Gláucia, muito obrigado por sua doação. Muita felicidade na sua vida, uma bênção especial de cura, sustento e de coisas boas. Então, mesmo para quem não precisa da cura para si, mas quer passar cura para os outros, quer se conectar com o poder de cura, é um mês muito bom para se energizar. E alguns sábios da Kabbalah dizem que, na verdade, se você não se energiza nesse mês, você que trabalha com cura, tá? Profissional da saúde, se nesse mês você não consegue conectar, o resto do ano você não vai conseguir curar. Já imaginou isso? Agora, por outro lado, se esse mês você conecta com a cura, até o próximo ano, até o próximo Lua Nova de Touro, você tem a energia de cura disponível para usar para os outros. Ok? Muito bem. A Maria Isabel está, por exemplo, falando de uma dor. Eu te recomendo com todo o coração, Maria Isabel, que você use esse mês para fazer meditações, né, nas que eu sugeri. Pei Vav, Elnar Fanalá, Yud Lamed Yud. Esse é o mês ideal, principalmente esses 2 primeiros dias, que a gente sabe que o Rosh Chodesh, o início de um mês, é o que carrega a energia mais forte. Durante os 29 dias do mês, você tem essa energia, mas ainda principal nesses 2 dias. Ok? Bom, pessoal, me digam, por favor, se puderem, me manda só no chat um ok, se tá tudo bem. Antes de eu entrar nas coisas práticas que eu queria falar para vocês, atividades que eu vou sugerir que vocês façam para se conectar com a energia de Touro. Com a energia de Ar, com a energia de Pei Vav, com a energia de tudo isso que a gente falou.
Se puderem, me mandem um ok. Enquanto isso, enquanto vocês mandam esse ok, queria agradecer. Temos mais de 120 pessoas online assistindo. Acho que durante a transmissão chegou até mais que isso, talvez mais de 130. Muito, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Vocês não sabem como eu fico feliz de ver essa movimentação aqui. Perfeito. Muito bem. Então, vi alguns ok, alguns Baruch Hashem, uns agradecimentos. Vamos lá, algumas atividades que eu queria sugerir para vocês. Lembrando, sempre que eu faço lua nova e sugiro as atividades, você pode fazer em qualquer momento do mês. Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Tá? A energia do mês está o tempo inteiro. Mas é preferível, se você puder fazer nos primeiros 15 dias, ok? Porque a lua está crescendo nos primeiros 15 dias do mês. A lua está indo de nova até cheia. E se você puder, em especial, nos primeiros 2 dias. Sempre o Rosh Chodesh tem 2 dias. Tá? Então, por exemplo, é hoje de sábado até amanhã à noite até segunda à noite. É mais interessante ainda. Tá? Vamos lá. Atividades, então, que eu recomendaria. Primeira coisa, atividades prazerosas em geral. Isso é ligado a Vênus, isso é ligado a Touro. Quem quiser puder tirar esses 2 dias ou algum momento do mês para fazer qualquer coisa que você sinta prazer, que seja bastante gostoso, é o momento. Eu não preciso nem vou dar exemplo, porque falar de atividade prazerosa acho que é fácil. Obrigado pela doação, Eterno Seeker. Muito, muito obrigado, Eterno Procurador, né? Buscador. Espero que você encontre o que você está buscando, Eterno Seeker. Muitas bênçãos para você, que você encontre a luz com facilidade. Outra doação aqui entrou do Lucas Rocha. Muito, muito obrigado, Lucas, pela sua doação. Muitas bênçãos para você, que você consiga se conectar plenamente com a luz do mês de Iyar. Então, primeira dica que eu daria, coisas gostosas para fazer, tá bom? Segunda coisa, Vênus é muito ligado a artes. Eu recomendaria, talvez ainda dá tempo, amanhã é domingo, vai aproveitar arte. Pega e vai para o seu museu preferido, para sua peça de teatro preferida, vai ler um livro, vai apreciar artes visuais, vai ver algum quadro no museu. Recomendo que você use esse período para conectar-se com artes, ok? Outra coisa muito interessante, como a gente falou, sustento, maná, é um período muito bom para acúmulo de recursos, para você fazer qualquer atividade que vai te ajudar a acumular algum recurso. Tá? Então, claro que você talvez não precisa já juntar agora o recurso, mas planta a sementinha. Tá? Toma a iniciativa. Aliás, o regente de Touro, Vênus, esse período agora está em Áries, que exige iniciativa. Então, por exemplo, talvez abra pela primeira vez a poupança. Poupança não, porque é muito ruim, a gente sabe, mas começa a poupar dinheiro pela primeira vez. Se você sempre quis investir na bolsa, no tesouro direto, faz o primeiro aporte. Tá? Faça algo que vai ajudar a acumular recurso. Se inscreva num curso profissionalizante, por exemplo, tentando depois que isso te dê uma renda interessante, ok? Outra coisa bem legal de Vênus, muito ligada ao Touro e tal, sensualidade. Período muito, muito bom para quem quer conectar com esse lado de amor, de sexo, mais de amor, né? Sexo é Marte. Buscar um novo amor. Lembra que eu falei da iniciativa? Vênus em Áries? Se exponha. Tá? Se hoje você prefere usar, tem no computador, nos tablets e celulares, aplicativo de paquera, ok. Se você prefere sair, vai no barzinho, vai na balada, se exponha para um novo amor, se você está solteiro. Se você já tem um amor, aproveite, vai curtir, vai fazer uma mini lua de mel, vai curtir a vida 2, pega uma noite prazerosa num hotel, né? Vai fazer uma mini viagem, vai por um fim de semana de amor com o amado, já junta atividade prazerosa com sensualidade, ok? Outra coisa que eu recomendo, várias dicas. Quem puder fazer todas, melhor, mas se fizer só uma, já está conectando. Muito bom período para cuidar da estética. A gente falou artes, por quê? Porque é estética, mas também a sua estética, ok? Vai pegar e fazer um tratamento de limpeza de pele, peeling. Vai fazer um tratamento gostoso para o seu corpo. Que, aliás, já liga com cura, já liga com atividade prazerosa, né? Você pode fazer uma massagem, vai fazer um tratamento de ofurô,
puxando pro lado israelense, pega a lama do Mar Morto. Quem foi comigo para Israel, a gente tomou lá banho, lama do Mar Morto, né? Vai fazer algo bom pro seu corpo, algo gostoso pro seu corpo. Aliás, eu falei de dinheiro, uma coisa que parece besta, mas vamos lá. Cuide da estética, inclusive do seu dinheiro. O que significa cuidar da estética do seu dinheiro? Como você anda cuidando do seu dinheiro? Seu dinheiro anda jogado pela casa? Seu dinheiro está espalhado? Seu dinheiro na carteira fica todo bagunçado, notas misturadas? Isso entra em conflito com a energia do dinheiro. O dinheiro funciona com energia de ordem. O dinheiro tem relação numérica, tem ordem. Arrume as notas, das maiores para as menores. Deixa elas todas com a cara para fora. Deixa elas dobradinhas, bonitinhas, não jogadas na sua carteira. Como que você está cuidando, por exemplo, dos comprovantes que você guarda, das suas contas, tudo isso que é ligado a dinheiro, faça isso esteticamente agradável também. Pega uma pastinha, organiza tudo, não deixa espalhado, porque isso dá energia de espalhamento no dinheiro, não é uma coisa muito boa, ok? Toma cuidado com a estética do dinheiro. Outra coisa, touro é ligado à garganta, touro é ligado à produção de voz, cordas vocais. Então, qualquer coisa que você puder fazer nesse período ligado à sua voz, cuidar da voz, é muito interessante. Por que você não aproveita esse período? Canta com prazer, canta com a alma. Liga de novo na atividade prazerosa, é uma atividade ligada à sensualidade também, né? Se quiser, chama os amigos para ir num karaokê, ou põe aqueles karaokê já de casa, hoje tem com o YouTube, chama um pessoal para brincar, canta sozinho. Use o período para falar de algo, para expressar algo. Isso que eu estou fazendo aqui é totalmente Vênus, totalmente touro, totalmente garganta. Falar, expressar ideias. Tá? Principalmente, fale se você tem algo entalado na sua garganta. Sabe aquela coisa que você sempre quis falar e não conseguiu, está te corroendo por dentro? Processo de cura, vamos falar, ok? Não precisa ser grosso. Não vai falar acabando com amizades, não é isso. O touro, o Libra, é harmonia, é amor. É cura. Fale para tentar buscar a cura. Okay? Tem algo entalado na garganta? Chama a pessoa para um papo. Fala francamente o que aconteceu. Como fala? Põe os pratos limpos. Né? Arruma para fazer um processo de cura, um processo terapêutico nesse falar. Tá? Por fim, encerro com minha última dica. Uma dica bem prática e com uma sugestão para vocês. Muito obrigado pelas doações que estão entrando. Entrou uma que eu não vi o nome, mas eu vou recuperar aqui para agradecer. Me agradecendo e me mandando bênção. Eu que mando bênçãos. Deixa eu só esperar aqui ver de quem é o nome antes de dar essa última dica. Tá, daqui a pouquinho aparece, aí eu lembro. Então, essa cura que eu tô... Opa, aqui apareceu. Ana Cris. Pronto. Desculpa, Ana Cris, não tinha visto seu nome antes. Muito obrigado pela doação, Ana Cris. Que Deus te abençoe muito, com muita felicidade, com muita luz, com energia de cura. Espero que você não precise. Se precisar, que venha na hora certa. Eu queria sugerir para vocês uma coisa que é um Jardim do Desejo, é o nome. Isso na Kabbalah. Tá? Uma técnica cabalística de Kabbalah prática. Para quem gosta de Kabbalah prática, muita gente me pede. O que é Jardim do Desejo? Gan Ratzon. O período que nós estamos é muito ligado ao desejo, né? O touro, Vênus, Ratzon, essa palavra desejo é muito ligada a esse período. Bom, o que é o Gan Ratzon? Como o touro tem muito a ver também com fertilidade, com plantar coisas na terra, o que eu sugeriria para vocês é que vocês usem esse momento para plantar alguma coisa, tá? Vocês vão escolher uma sementinha da sua preferência e vão plantar. Mas não de qualquer modo. Eu queria sugerir duas coisas. A primeira, deixa eu mostrar para vocês. E depois eu dou a outra sugestão. Deixa eu só achar aqui. E aí eu passo para vocês. Ó. Pronto, vamos lá. Dica para quem gosta. Até uma dica meio sionista junto, tá? Vai no Google, procura uma coisa que chama KKL. KKL tá aqui, ó. Keren Kayemet LeIsrael. Ok? Mas vocês não vão nesse primeiro link. Dá uma procurada. Esse aqui é o brasileiro. Na minha página é a quarta ou quinta. Ó, vocês vão nessa aqui. KKLJNF. Keren Kayemet LeIsrael. Jewish National Fund. Ok? Jewish National Fund. E aí, um minutinho.
Vocês estão vendo a página aí? Eu não sei se tá chegando para vocês. Chegou? Vamos só confirmar. Sim? Pronto. Jewish National Fund. Não, então pera, vamos ver só se chega para todo mundo. Aí, tá a lua? Não, tem que estar eu. Vamos lá. Tem que estar eu e depois a página. Pronto, deu certo. Ok. Então vamos lá. Então vocês vão procurar, desculpa, vou do zero, porque acho que deu um bug aí. Vocês vão no Google, vão procurar KKL, tá? Keren Kayemet LeIsrael. Keren Kayemet LeIsrael é o fundo de manutenção de ajuda a Israel. Mas vocês não vão no primeiro link, tá? Vocês vão descer. Vão mais ou menos aqui, para mim é o quarto link, nesse aqui, ó. KKLJNF. Keren Kayemet LeIsrael Jewish National Fund. Tá? Entra nesse. Quando entrar, o site é um pouquinho confuso, mas eu vou dar as diretrizes. Aí o que você faz? Carregou. Você vem aqui, ó, Donate. Tá? Então tem várias coisas. Se você quiser, você pode ler sobre o que esse Keren Kayemet faz, como eles ajudam, ecologia, né? Muita coisa interessante. Mas aqui, vocês vêm em Donate. Tá? Espera abrir. Desce um pouquinho. E olha só onde você vem. Aqui. Plant your tree. Olha que interessante. Você planta uma árvore diretamente em Israel. Clica em Plant your tree. Você vai ser redirecionado para outra página. Nessa outra página, olha que bacana, você consegue escolher em que área florestal de Israel você quer plantar. Então tem todo Israel, e ele te dá o nome de todas as florestas. Ou você escolhe norte, centro, sul. Se você clica, por exemplo, centro, ele te dá um zoom. Ó, tem florestas aqui, 3 florestas perto de Ashdod, entre Ashdod e Jerusalém. E aí ele te dá os nomes, ó, floresta Nachshon, precisa 3.300 árvores, floresta Modi'in, 800 árvores, floresta Ben Shemen, 10.000 árvores. E vamos supor que você vem aqui, clica em Modi'in, por exemplo. Quando você clicar, ele vai te levar para um como chama? Carrinho de compra. Tá? Aí você vem aqui, Modi'in, põe o lugar de onde você está, Brasil. Se não me engano, quanto está aqui? $5, gente. $5 para plantar uma árvore, ajudar o Keren Kayemet, o Estado de Israel. Aí você define aqui quantas árvores, por exemplo, uma. Tá? E olha só o que é mais bacana ainda. Aqui embaixo você fala se você quer um certificado ou não. Certificado totalmente gratuito, pelo menos para o Brasil. Então você põe yes, por exemplo, demora 21 dias úteis, tudo bem, demora um pouquinho, mas chega de graça, né? E aí você põe aqui, ó, dedica a alguém, você pode dedicar, com que frase, uma mensagem, tá? E os seus dados, e você escolhe que data de certificado você quer pôr. Você pode usar com a data civil, por exemplo, hoje, 5 de maio, ele já está considerando o dia de Israel, né? Ou você pode pedir com a data hebraica, tá? E, por exemplo, pôr a data do nascimento de alguém, do casamento de alguém, vê o certificado e confirma. Aí você pode mandar o certificado para sua casa, para a casa de alguém, para quem você doou. Você pode fazer anônimo, por exemplo, ó, quer que os particulares, os detalhes apareçam na lista de doador? Você pode pôr não e nem aparece. Fica uma doação anônima, tá? Põe no carrinho e faz. Então, além de estar ajudando numa causa ecológica, né, que é totalmente ligada a touro, semente, agrícola e cuidar do ambiente e tal, e fertilidade, que o touro está ligado a isso, você ainda está ajudando o Estado de Israel, se você for sionista, uma ótima, ótima causa. Tá? O site é um pouquinho chato, estão perguntando aí, por isso que eu falei para entrar pelo Google, tá? Mas, quem quiser, vou deixar o link aqui no bate-papo. Tá? O site é meio estranho, é salkkl.kkl.org.il. Mais fácil ir lá no Google, KKL, e procura o que é KKLJNF. Tá? Agora, voltando, mesmo se você não queira doar pelo KKL, se você quer fazer algo, digamos, mais seu, tá? O que eu te recomendaria como talvez a dica final aqui?
O jardim do desejo que eu estava falando, o Gan Ratson, é o seguinte. Você vai plantar algo que você gosta, tá? Você pode comprar sementinhas em loja de pet shop, por exemplo, né? Que tem a coisa de árvore. Planta, pode ser num vasinho, se você mora em apartamento, se você tiver um terreno, planta no terreno. E aí, junto com esse plantar, você vai pôr um papelzinho com um desejo, tá? Qual tipo de desejo? O papel, ele vai se decompor na terra e vai ajudar, com os compostos dele, orgânicos, ajudar a adubar a planta, tá? Você vai fazer, pondo nesse papelzinho um desejo, que se você vai mentalizar que ele se concretize até um evento que não é sempre que a gente tem, a lua cheia em touro. A gente vai ter, então, agora a gente está tendo uma lua nova. Lua nova em touro a gente tem todo ano. Tá? Mas a gente vai ter uma lua cheia esse ano, que vai acontecer em touro. Ela vai acontecer em 12 de novembro. Então, na hora de plantar, você vai imaginar algo que você quer que se concretize até 12 de novembro. Tá? E vai plantar junto com isso, no solo mesmo. Tá? Você pode fazer, por exemplo, em camadas. Abre um buraquinho no solo, põe o papel, põe um pouco de terra, em cima da terra a plantinha e aí mais terra. E aí, cada vez que você for plantar, cuidar dessa mudinha, se for por, sei lá, adubo, for regar, você está também simbolicamente cuidando e nutrindo o seu desejo, né? Plantando o seu desejo, tomando atenção com o seu desejo. E aí, se Deus quiser, vai ajudar a realizar esse seu desejo até a nossa próxima lua nova. Na verdade, desculpe, até a lua cheia, né? Que aí representa a luz da lua toda, a lua brilhando no seu esplendor, para que o desejo se realize. Tá? Então, sugestão também cabalística, fazer esse Gan Ratson, esse jardim do desejo. Planta alguma coisa junto com um papelzinho com seu desejo. Pode ser em vaso, pode ser... O importante é plantar. Quem mora em apartamento acha o seu jeito, quem mora em chácara, sítio, mais fácil. E qualquer jeito, papel, caneta, lápis, é só pôr ali o seu desejo. Pessoal, encerro já pedindo de novo desculpas pelo atraso lá no começo, pelos problemas técnicos. Desculpa então ter segurado vocês agora, né, uns 20 minutos a mais, foi para dar certinho o tempo. Aviso que esse vídeo fica gravado, depois eu vou jogar lá no YouTube, apesar de não ter transmitido por lá. E aí, quem quiser então compartilhar com os amigos, avisar que a gente fez essa live, serão super bem-vindos, tá bom? Queria agradecer muito, muito, muito a todos os presentes. Como eu falei, mais de 120 online ao mesmo tempo assistindo. Para mim é uma felicidade enorme. Queria passar uma bênção especial para todos vocês. Que vocês sejam repletos de luz. Que vocês recebam tudo de bom e do melhor. E que com a entrada do mês de ar consigam se conectar com tudo que há de mais positivo da energia de Vênus, da energia de Touro. As energias de cura, as energias de coisas prazerosas, de muito deleite e de muita alegria na nossa vida. Ok? Um beijo muito, muito grande a todos. Uma bênção especial também para vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Até mais.